Oi pessoal, bem-vindos ao canal Arte de Fazer. E hoje nós vamos ensinar para vocês 5 dicas sobre amigurumis. São coisas que aprendemos com o tempo, enquanto vamos conhecendo esse mundo do amigurumi. A primeira dica é que, na verdade, é mais uma revelação de que o amigurumi não é rapidinho de fazer, como às vezes parece nos anúncios. O amigurumi, ele é trabalhoso porque ele é manual, então isso toma tempo, mas isso também vai variar com o teu tamanho de ponto, se seu ponto é mais apertado, aí você vai fazer mais força, mais esforço para fazer. Se seu ponto é mais largo, vai depender da tua experiência também, vai depender se você já conhece o ponto. Se você já conhece, já está acostumado a fazer esse tipo de peça, então tudo isso vai variar ali com o tempo, no tempo que você leva para produzir seu amigurumi. Mas é muito prazeroso. Por exemplo, olha, essas bolinhas, eu fiz elas mais ou menos em 50 minutos, 1 hora. Tem gente que faz mais rápido. Eu fiz pela primeira vez. E teve pontos também que eu nunca tinha feito, então isso também faz demorar mais. Essa coelhinha aqui, por exemplo, eu levei, ela tem uns 30 centímetros e eu levei 12 horas para produzir ela. Eu fiz ela em 2 semanas, fui fazendo assim, sempre que sobrava um tempinho, fui fazendo e levei 2 semanas. Foram cerca de 12 horas para fazer ela todinha. Então, não se iludam que vocês farão amigurumi muito rápido. Claro que com o tempo e a experiência, vocês pegam um jeito e fazem mais rápido. Mas os pontinhos são mais apertados, você vai demorar mais. Pontinhos mais largos, você demora menos. E é mais ou menos isso, depende do tamanho da peça também. Então é isso, esse é o primeiro ponto. A segunda dica é, se você quer fazer uma receita que ela tá pequena, você acha ela pequena demais ou você acha ela grande demais, se você quiser mudar o tamanho da receita, você não precisa mudar a receita, você só precisa mudar o tipo ou tamanho de fio e também a largura da agulha. Essas 3 coisas vão afetar o tamanho do seu amigurumi. Por exemplo, aqui, essas bolinhas eu fiz todas com a mesma receita e todas com essa agulha tamanho 3,5. Menos essa. Essa daqui eu fiz com a agulha 4,5, de 4,5 milímetros. Mas são todas a mesma receita. Eu não modifiquei. Essa daqui é com o fio, o que vai mudar aqui tirando essa daqui, que eu vou até tirar para não fazer confusão, todas essas aqui são com a mesma receita e mesma agulha. Essa daqui é com o fio Barroco 4, essa é com lã, essa é a Barroco 6, esse é fio de bordado, só que costurado com fio duplo, eu usei o fio duplicado. Esse daqui é o Barroco 4 também, mas é com outro tipo de ponto. E esse também é Barroco 4, mas outro tipo de ponto. Então você vê que varia o tamanho, mesmo sendo a mesma receita e usando mesmo tamanho de agulha. Fica maior quanto mais grosso o fio, que é o que vai variar mais o tamanho, é quanto mais grosso o seu fio. Esse é o 6, esse é o 4, por exemplo, olha a diferença de tamanho. Então, você querendo uma peça maior, use um fio mais grosso. Querendo uma peça menor, use um fio mais fino. Se eu tivesse usado esse fio aqui, ó, de bordado, eu usei ele duplicado e mesmo assim ele ainda ficou menor do que o com Barroco 4, que é um fio mais fino. Se eu tivesse usado esse fio de bordado sozinho,
em fio único, ele teria ficado menor ainda. Então você pode ir brincando com os fios para isso. Então, se eu tivesse usado só o fio único, seria menor. Se eu usasse esse fio triplicado, teria ficado provavelmente do tamanho desse. Se eu usar esse aqui duplicado, provavelmente fique maior do que esse. Então você vai brincando com os tamanhos. E aqui também variou o tamanho de acordo com o ponto. Ó. Esse daqui é um outro tipo de ponto, olha. Esse é o ponto comum. Depois eu vou mostrar para vocês os tipos de ponto. São 3 pontos diferentes. E olha como varia o tamanho de acordo com o ponto. E esse aqui eu fiz no mesmo fio, que é o Barroco 4. Mesma receita, só que esse aqui eu usei a agulha 3,5 e esse aqui eu usei a agulha 4,5. Pra gente ver se dava diferença no tamanho. E dá. Não é muita diferença, mas dá um pouquinho. Fica um pouquinho maior quando a agulha é maior. Você não pode usar agulha muito grande para um fio mais fino, porque vai gerar buracos e deixa a tua peça feia. Mas eu achei que esse aqui foi suficiente. Então, essas são as variações que você consegue com os fios, pontos e agulhas diferentes. A terceira dica, que é mais uma informação, é que muitas pessoas acham que é caro fazer um amigurumi, mas não é. O material é baratinho. Essa coelhinha, por exemplo, de cerca de 30 centímetros, ela custou, só o material dela foi cerca de 15, arredondando muito, 20 reais. O custo de material dela. O que encarece o amigurumi é o trabalho, porque o artesão leva bastante tempo e tem muitos detalhes, né, para fazer, muitas costuras, todo o crochêzinho é feito à mão. Então é isso que encarece o amigurumi. Mas o trabalho e como fica tão bonito, vale a pena o custo pelo qual ele é cobrado. O quarto ponto, quarta dica é esse balãozinho aqui, ó. Eu fiz com fio duplo, como eu disse para vocês. Você pode, essa aqui é a dica. Se você não tem um fio na espessura que você quer, você pode duplicar o teu fio, triplicar. Ou até se não é da cor que você quer, ó. Por exemplo, eu quero um fio nessa espessura, só que eu não tenho da cor que eu quero. Mas eu tenho um fio de bordado, por exemplo, que é da cor que eu queria. O que você pode fazer? Duplica ele, ó. Você pega o teu rolinho, teu novelo, se o seu novelo tem esse papelão no meio, você tira ele do meio e aí puxa lá de dentro o fio que vai ter uma das pontinhas. Aí você vai achar essa pontinha e pega ela do fio. Aí agora pega a pontinha que vem do lado de fora. E ó, pronto. Usa um fio duplicado. Então você pode, ó, agora eu tenho um fio mais grosso, da cor que eu queria. Ou até se você quer aproveitar um novelo que você nunca usa, faz isso, ó. Você pode duplicar, você também pode até triplicar. Tem maneiras de você triplicar, inclusive, o seu fio. E aí, com isso, você vai lá e faz o teu amigurumi como se fosse um fio só. Faz lá o anel mágico. E esquece que tem 2 fios aqui. Usa como se fosse um só e vai fazendo o teu amigurumi assim. E vai, faz. Eu vou te dizer que eu achei que ficou muito mais macio. Esse aqui, achei muito mais gostoso no toque do que esse aqui, por exemplo, que é do Barroco 4. Eu achei esse aqui muito mais gostoso de pegar, de manusear do que esse. Provavelmente porque esse fio aqui é mais macio e também é mais fino. E aí, quando eu fiz com ele, a peça ficou mais macia. Então, essa é só uma dica para você, se você está precisando de uma espessura de fio que você não tem, ou cor. Esse aqui, a peça ainda ficou menor do que essa. Então, talvez se eu triplicasse o fio, ele ficasse exatamente do mesmo tamanho.
mas eu fui fazendo os testes, tá? Se você quiser, por exemplo, essa daqui é o Barroco 6, essa é 4, esse daqui é de bordado duplicado. Se você quer, por exemplo, fazer um mais grosso, eu quero uma peça maior, mas eu só tenho essa espessura de fio. Usa esse fio duplicado, usa o Barroco 4 duplicado, você vai ter uma peça maior e não precisa mudar a receita também. Se você usar o Barroco 4 duplicado, provavelmente vai ficar maior do que esse aqui, que é o Barroco 6. Acho que ele funcionaria como se fosse um Barroco 8. Mas, aí você vai vendo isso. Mas, claro, não se esqueça de sempre ir aumentando a espessura da tua agulha também. Se você duplicar o fio, aumenta ali a espessura da tua agulha, para poder ficar mais fácil de fazer. Eu fiz esses todos com a mesma agulha só para eu testar como que ficaria, mas foi muito... Eu usei essa 13,5 para todos, mas fica muito mais apertado de fazer, mais difícil, mais demorado, numa agulha menor com fio mais grosso. Eu só fiz isso para poder testar o tamanho, mas para facilitar o teu trabalho, você vai aumentando a espessura da tua agulha conforme você aumenta a espessura do fio. Ok? E a quinta dica é, você não precisa fazer o seu amigurumi só com o ponto baixo tradicional, também conhecido como ponto V. Existem outros pontos que você pode usar no teu amigurumi para enfeitar ele, dar uma textura diferente. Eles vão te ajudar tanto a fazer o teu amigurumi ficar mais apertadinho, ou se o ponto é largo, por exemplo, você pode usar esse ponto que é chamado de square, ele é bem apertado. Esse ponto também, que é o ponto centrado, também é bem apertado, então vai te ajudar a fazer uma peça mais uniforme sem buraquinhos. Mas se teu ponto já é apertado e você também tem dificuldade de fazer outros pontos, faz o ponto V. Eu prefiro o V porque meu ponto é bem apertado, então para mim fica ótimo. Esses aqui eu demorei muito mais para fazer, porque são pontos mais apertados. Para mim foi mais trabalhoso, mas é que eu também não estava acostumada. Então esses aqui são 3 pontos diferentes, por exemplo, que você pode usar para fazer a textura de um vestido. Por exemplo, um cacto, que tem gente que faz o cacto com ponto alto, e aí fica parecendo mais a textura de um cacto planta original mesmo. Esse aqui, então, é o ponto V, que ele forma um Vzinho, é o nosso ponto tradicional, mais usado no amigurumi, é o ponto baixo em V. Esse aqui é o ponto conhecido como ponto X, ele forma um X, também conhecido como ponto square, que ele forma uns quadradinhos. E esse é o ponto centrado, ponto baixo centrado. Ele é o ponto V também, como esse, só que você, na hora de fazer, você insere sua agulha em outro lugar, dentro do Vzinho, que se forma, e aí você vai fazendo um V dentro do outro. Então, ele forma essas linhas de V, um dentro do outro, formando um tipo de textura diferente. Você pode ver que o tamanho muda também, né? O ponto square fica menorzinho, porque é bem apertadinho. O ponto centrado, ele fica mais gordinho, mais estruturado. Inclusive, ele é mais usado com fios mais grossos, principalmente para fazer cachepô, porque dá mais estrutura. O que fica mais macio é o ponto V mesmo. Mas então ficam aí algumas dicas que você pode explorar aí com texturas diferentes. E é isso aí, pessoal. Essas foram nossas 5 dicas para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir. Um abraço!